O meu cliente fica pedindo desconto, ele fala que tá caro e queria um desconto. Aí a gente falou até no outro podcast. Algumas maneiras de quebrar o tá pedindo desconto, essa objeção. Cara, essa foi inclusive o José e o Marcelo que construíram lá dentro do EAG. Que é o seguinte. Beleza, eu entendo que você quer desconto, mas deixa eu te perguntar, você quer desconto no teu resultado também? Então o fato de ele ter buscado algum tipo de solução, sei lá, no Google, cai num anúncio e ele clica nesse anúncio e vai para uma página, cara, ele já está num compromisso ali. Dessa página, o que eu tenho que fazer nessa página aqui para dar o próximo compromisso? Né? E aí eu vejo só nessa etapa promessas ruins, dores extremamente amplas. A gente conversou de um possível cliente aqui, a gente visitou a página ali, cara, parecia uma bula de remédio, tem de tudo e a todos. Mas isso era uma coisa muito específica dele. E aqui, cara, dá pra gente inclusive abrir tanto para a área de marketing quanto para a área comercial também. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Bem-vindo, Dani, para mais um podcast Toca o Sino. Lá, bora lá, eu e você, para mais um conteúdo que a gente vai produzir. Hoje é um conteúdo muito especial. E eu gosto conteúdo bastante. Que a gente está, inclusive, estudando bastante sobre ele. Nesse momento você está lendo um livro sobre ele. Eu acho que vem muito a calhar com esse momento. Eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Esse podcast também a gente abriu uma caixinha de perguntas. Tivemos algumas perguntas sobre ele. Eu acho que a gente vai... Algumas objeções do pessoal que acho que a gente pode depois responder. Eu acho que vai ser bacana. E o tema de hoje é objeções, né, Dani? Objeções. Exatamente. Objeções é um negócio muito legal, porque normalmente a gente só vê esse termo, pelo menos, né, na minha experiência, esse termo só aparecia quando a gente começava com um time comercial, basicamente. Sim, né? sempre. 100%. Uhum. Só que o resultado, né, da área de receitas e a área de negócio começa na aquisição, começa no marketing. No marketing. E eu vejo pouca atenção no dia a dia do marketing em combater objeções. Uhum. Né? Ele quer trazer os benefícios, até os benefícios de produto, tem uma desconexão, um descompasso entre inconsciência e consciência do lead em relação à solução. E aí vem muita promessa, vem muito desconto, vem muito varejão e tal. Mas, cara, e cadê o básico, né? O feijão com arroz, que é, né, criar novas crenças para combater essas objeções e que ele caminhe, né, nesse processo, nesse funil da esteira de vendas. Exatamente. E acho que a gente pode começar trazendo aí o que é objeção, Dani? Você sabe uma definição para objeção? Cara, vamos lá. O próprio Jeb Blount, ele traz essa questão da objeção como se fosse essa inconsistência, né, no processo de vendas, onde faz com que esse prospecto, né, essa pessoa que seria o potencial comprador de uma solução, em algum momento ele conta uma historinha, em algum momento ele não se conecta com o vendedor, não se conecta com a solução, porque aparece alguma crença interna dele que não faz ele caminhar para entender que aquela solução vai resolver a vida dele, a empresa dele e tal. Então a objeção é isso. É uma historinha que ele conta aqui do tipo, eu vou ver depois, não tenho dinheiro agora e tal. Mas na verdade é que o contexto da solução de venda não conseguiu mostrar aquilo como prioridade para ele, para que a objeção não existisse. Né? Isso aí é como surge a objeção, né? Eu acho que essa definição aí que tu trouxe das historinhas talvez seja a melhor definição do que é a objeção, né? Que a objeção nada mais é do que todos os argumentos que o teu cliente utiliza para não comprar de ti. Ponto. Acho que, resumindo, a objeção é todas as historinhas que o teu cliente compra para ele não... Todas as historinhas que o teu cliente fala para ele não tomar a decisão de compra. Então, acho que a gente resume a objeção, que é isso. E, cara, já que a gente está aqui falando com vocês, né, produzindo esse conteúdo, vamos aproveitar, já que a gente está aqui no YouTube, dá um like nesse podcast. Se você estiver no Spotify também, não esquece de avaliar o nosso podcast para ajudar a gente a cada vez mais distribuir esse conteúdo para outros donos de empresa, para outros gestores, tanto de marketing quanto da área comercial, para a gente conseguir disseminar cada vez mais conteúdo. A gente está fazendo conteúdo com muito carinho e esperamos que seja muito rico e relevante para vocês. E também queria fazer um pedido. Se você está vendo a gente pelo YouTube, coloca aqui, comenta aqui embaixo quais são as objeções que você tem hoje no teu processo comercial, no teu processo de venda ou no teu processo de marketing. Quais são as objeções que mais aparecem? Comenta aqui que eu e Dani depois vamos fazer um vídeo respondendo
sobre como que nós contornaríamos essas objeções se tivesse no local, na empresa de vocês, né? Então, 2 coisas. Me fale qual que é a empresa de vocês, o que vocês fazem, ou o produto que vocês vendem, e qual que é a objeção que aparece. Beleza? Dani, bora lá então. Vamos continuar. Agora que a gente trouxe o que é a objeção, eu acho que você trouxe também a definição de como que funciona, né? Como é que surgem essas objeções. E, cara, eu acho isso fantástico. Esse ponto que você trouxe de como surge, né? Essa falha no processo de marketing. Como é que foi a palavra exata que você falou mesmo? Essa inconsistência. Inconsistência, né? Exatamente. E dentro, além desse livro do Jeb Blount, tem o livro Spin Selling, que o Neil Hackman ele fala exatamente o seguinte. Ele traz um contexto que, olha, tem muitos treinadores de venda que eles vão te ensinar sobre vendas e etc, 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 e chega no final, ele vai falar de objeção. Aí ele vai olhar para ti e falar o seguinte: Dani, a objeção é um presente que o teu cliente está dando. E o Neil Hackman é totalmente contra isso. Ele fala o seguinte: cara, objeção não é um presente. A objeção é uma falha no processo. Porque custosa, né? Quando ela aparece, ela é muito... A objeção é uma falha no processo. Por quê? Porque o teu discurso de vendas, ele já tem que antever as objeções do teu cliente para que você mate elas no teu discurso de vendas, no teu processo, tanto não só de vendas, né, de marketing e vendas, né? Então, ele bate muito nessa tecla que é balela que a objeção é um presente. Sabe por que a objeção nunca vai ser um presente? A gente estava falando aqui antes, no início do podcast. Porque toda vez que tem uma objeção, o teu cliente levanta uma barreira. E para você desconstruir essa barreira que o teu cliente levantou, o que tem que acontecer? Um confronto. E, cara, sempre que tiver um confronto, a possibilidade de você perder além de ser altíssima, ela existe. E se a gente pode mitigar as oportunidades de confronto, a gente tem que fazer isso com antecedência. Porque olha só, quando você vai confrontar o teu cliente, existe ego envolvido, existe queda de braço, existe um monte de coisa por trás, existe às vezes falta de autoridade que não são levadas em consideração ou são muito levadas em consideração pelo cliente. E aí, cara, se o teu cliente está com ego e você quer quebrar a objeção dele, ele não vai quebrar. Não vai. Óbvio, não vamos ser hipócritas. Surgem objeções, sim, e existem formas de quebrá-la, confrontando o cliente, mas o ideal é que a gente elimine essas objeções, principalmente aquelas objeções universais, aquela que você sempre sabe o que vai surgir. Sim. Objeção específica, eu tenho um cliente que, por exemplo, a data do treinamento vai cair no dia de uma festa especial dele. Pô, essa é uma objeção que talvez no teu processo de venda você não vai conseguir eliminar, né? Sim. Pô, tem uma objeção de um cliente que ele marcou uma data de uma viagem. Enfim, alguma coisa muito específica. Por exemplo, eu tive uma objeção de um cliente que infelizmente eu não tive como contornar. Que foi, putz, cara, o dia da auditoria da minha empresa, eu preciso estar aqui e vai ser justamente na data do treinamento. Eu não tive como contornar, mas o que eu contornei de uma outra maneira, né? Oferecendo uma nova data para o cliente. Perfeito. Mas isso era uma coisa muito específica dele. Não teria como eu prever no meu processo que ele vai ter auditoria. Faz sentido? Faz, claro. Então, eu concordo. O Neil Hackman, para mim, é um deus das vendas. Um cara que ele escreveu muitas coisas. Escreveu o Spin Selling, que é um método ferrado que a gente vai falar um podcast só sobre spin. No livro do Mark Roberg, ele tem uma parte, eu acho que ele faz o prefácio do livro, que também é muito bom. Então, cara, e ele fala isso há 40 anos, Dani. Sim. Ele não fala isso hoje. O spin, ele tem mais de 20... na verdade, o spin não, mas as pesquisas que ele fez pro spin foram há 35, 40 anos atrás. Então, ele não fala isso de hoje. Não é enfim, é algo, esse conhecimento que está há muito tempo no mercado. Por isso que eu gosto muito dele. E objeção, para mim, é isso. Objeção, quando ela surge, ela é uma falha no teu processo. Teu processo está permitindo que no final da caminhada do teu cliente contigo, ele levante alguma objeção. Você tem que revisar teu processo e entender como que você mata essa objeção dentro do processo. E eu posso contar aqui algumas histórias, né? No EAG, por exemplo, a gente tinha a objeção do sócio, cara. Preciso conversar com meu sócio, preciso conversar com meu sócio, preciso conversar com meu sócio. Caramba, chegou um momento que a gente entendeu que isso é uma objeção. Sim. Por isso a gente está fazendo o processo de mapear da Exact. Para construir o processo com a Exact. O que a gente fez? A pergunta de sócio
se o cara tem sócio ou não. A identificação foi lá para pré-venda. Na qualificação. E na qualificação tem todo um discurso pro cara Estar da importância, da importância na sessão. Do cara estar com sócio na sessão. Que legal. E aí, o que acontece também, a gente tem uma forma de pontuar para vendedor, se o cliente tem sócio e aparece sem sócio na sessão, ele também é pontuado, né, negativamente sobre a avaliação daquele processo que ele fez de pré-vendas. Então, olha só como a gente consegue adaptar as coisas através das objeções e levar para o processo. E é legal isso que você falou, porque a objeção não está sendo combatida pela área de fechamento, né? Ela está sendo combatida pela uma área que antecede o fechamento. Justamente mapeando, qualificando e tal, para que aquilo não aconteça lá. Exatamente. E Dani, tem um ponto, né? Essa objeção, por exemplo, tem algumas objeções que é muito difícil a área de fechamento combater. O sócio. Cara, o que tu vai falar para um cara que precisa falar com sócio para fechar? É algo totalmente racional, uma empresa que dois tomam decisões, etc. E aí vem alguns clichês que algumas pessoas falam, tipo, que é um tipo de quebra de objeção que eu acho muito romântica e que eu acho que não funciona. Que é, não, você gosta do teu sócio, você já pensou em dar um presente pro teu sócio, o que teu sócio acharia se você tivesse XY resultado? Cara, que é uma coisa muito forçada e que no dia de hoje, putz, se eu escuto isso, cara, não gera valor, né? Não faz sentido, é muito fora da racionalidade, é algo muito romântico, muito lindo, que, putz, não funciona. Não convence, né? Exatamente. Trabalha essa objeção, por exemplo, do sócio lá no início. Trazendo, né? E não confrontando. Para falar disso aí um pouquinho e dar um passo atrás aí disso, eu quero trazer um pouquinho dos quatro pontos, né, de objeção que o Jeb Blount fala, né? Bom demais. Tá aqui até do meu lado. A prospecção, a pista falsa, o microcompromisso e a compra, né? Ele basicamente divide entre essas 4 áreas as objeções. A prospecção em si, né? Então, desde fazer esse momento de contato, né, com o próprio cliente. E aqui, cara, dá pra gente, inclusive, abrir tanto para a área de marketing quanto para a área comercial também, né? A gente falou em pré-vendas, numa prospecção ativa, ou mesmo, né, um lead qualificado pelo marketing e um SDR ligando para qualificar esse cara. Ele não quer atender, às vezes, do outro lado. Então tá aí a primeira objeção. A gente, às vezes, não é objeção no simples o processo em vender, mas será que esse cara quer me atender? Como é que eu vou fazer para esse cara me atender? Sim. Né? Que tom de voz eu vou fazer esse cara me atender, né? Tu fala até acho que do encantamento, né? Nesse primeiro processo que o SDR tem que fazer. Então, o primeiro pilar aí, que é a prospecção, já tem esse quesito de objeção, inclusive no processo de marketing. Cara, eu ia falar isso agora. Eu tava pensando numa coisa, que a objeção a gente entende ela quando o cliente fala. Mas existe a objeção de quando o cliente não fala. Isso. Que isso acontece no processo de marketing. E aí eu quero trazer aqui um pouquinho, que são as 5 objeções universais e que normalmente em operações de inside sales eu acabo conversando muito com o time de marketing e principalmente quando não tem um bom cara de copy e que desenha um bom funil, né? Que são as 5 objeções universais que normalmente eu olho as cartas de venda, olho página, olho criativo e que tal, e nenhuma delas acaba combatendo essas 5 objeções, que são, primeiro, por que esse lead, esse cara que está visitando teu site, está acessando teu criativo, precisa desse tipo de solução? É muito louco, cara. Não tem nada, às vezes, falando por que esse cara precisa dessa solução. É verdade. O segundo é o agora, né? Por que ele precisa disso agora? É a questão da urgência, de trazer esse ponto de prioridade. E aí, normalmente, quando isso aparece lá com o fechador, né? Aparece com o closer lá, tentando trazer gatilhos de prioridade, trazer gatilhos de escassez, enfim, para que esse cara caminhe e queira fechar o negócio. Só que o marketing pode trabalhar essa questão em vários pontos do processo do próprio funil de marketing. Depois, cara, essa objeção é sensacional. Eu vou ser capaz de utilizar isso? É muito louco. Às vezes o produto tem tantas features, né? Tem tantas habilidades e tal, que às vezes o lead olha para aquilo. Não, é muito para mim agora. Aliás, eu lembro disso no EAG e tem cliente meu que passa por isso quando eu chego no processo de levantar as informações, né? O lead acha que precisa se preparar para comprar a solução.
Exatamente, exatamente. Aonde é que nasce essa objeção? Cara, no marketing. Às vezes são umas cartas de venda, é quase um painel de avião, a página de vendas, para entender tanta coisa que tem ou tanta coisa que precisa e tal, que ele olha para aquilo e diz assim, tá, eu acho que eu preciso estar mais pronto para comprar essa solução. E, na verdade é isso, o marketing levou uma barreira tão grande que ele olha para aquilo e eu não vou ser capaz de dar isso. Então essa é a terceira objeção. Depois vem a questão da autoridade, que normalmente também só aparece na área comercial. Né? Quem é você para estar me ajudando? É muito ruim. Aí eu vejo a área, né? Quando a gente desenha a área de receitas, normalmente quem tem essa informação fica lá na mão do CS. Sim. Né? Pô, a gente faz isso, tem esse resultado, tem cliente assim e tal. Cara, por que o comercial e por que o marketing não está utilizando isso em alguns pontos, né, da jornada desse lead? No comercial, se o comercial não estiver utilizando isso, ele está errando já na condição de venda, porque, voltando, né, no episódio acho que foi de valores, eu comentei sobre um pouquinho do spin, falei das 4 etapas de venda, né? Uhum. Então, primeira etapa, abertura. Segunda etapa, investigação. Terceira etapa, demonstração de capacidade. E a quarta etapa, obtenção de compromisso. Mas olha só, se nas tuas conversas de venda que você tem com o teu cliente, você não tem uma etapa de demonstração de capacidade, que é para quebrar uma dessas objeções universais, você já tá errando pra caramba. Seja um vídeo depoimento, seja um discurso, seja o que for, precisa conter nessa tua etapa de venda. Não tem, eu não tenho depoimento ainda. Então, constrói um discurso com a tua autoridade. Por que você pode fazer aquilo que você faz? Então... E é legal você estar falando, porque assim, ó, eu vejo também depoimento, por exemplo, sendo utilizado na etapa errada do lead também. Sim. Levanta objeção. Né? Mano, o que esses caras estão falando? Meu, não pode ser assim. Soa tão mentiroso às vezes, porque... Unbelievable. Soa tão mentiroso, né? A gente fala do CUB e tal, né? Que é um processo de construção de copy e tal. Aquilo, como tá fora do contexto, o marketing usando um depoimento fora do contexto, ele tá levantando objeção. Em vez de combater, né? Cara, a gente vê muito isso. É claro que devido às... A gente tem as devidas proporções para isso, né? Mas, por exemplo, muita gente que não conhece o Érico Rocha e vê um monte de depoimento do Érico Rocha, levanta uma objeção de charlatão. E ele tem essa objeção. Eu vou abrir meu coração. Eu também achava. Pois é. Galera que vem de agência... Demorei um tempo até entender como é que funcionava o processo, que aquilo era um funil e tal. Demorei a entender isso. Galera de agência. Enfim, eu tenho vários conhecidos que... A gente no EAG faz múltiplos 7 dígitos seguindo o que esse cara fala do início ao fim. Então, charlatão ele não é, a gente sabe disso, né? Mas o acesso a diversos depoimentos dele, primeiro desperta interesse, mas o que esse cara tá falando? Ó. Sim. Ó, aqui, ó. Garganta. Legal. E assim, falando da quinta objeção universal, que também só se acaba se vendo na área comercial, por que isso é um bom negócio? Cara, eu gostei muito dessas objeções universais. Eu acho que... É o feijão com arroz para combater as objeções que poucas copies, poucas landing pages, poucas criativos, né, de mídia paga e tal. Processos de venda também, cara. Não trazem para o marketing, mas também não se vê nem na área de SDR, na área de pré-vendas, enfim, ali, e nem na área de fechamento também. Olhando isso, Daniel, eu consigo tranquilamente construir uma apresentação de vendas na hora da venda seguindo esse raciocínio, cara. Total. Porque eu preciso disso, porque eu preciso disso agora, eu vou ser capaz de usar isso, quem é você para me ajudar e porque é um bom negócio. Eu posso fazer a minha apresentação de vendas e colocar essas objeções universais em algum momento, pontuar isso. Sim. Cara, isso aqui é uma sacada que eu vou fazer... Agora não. Quando eu chegar ali, inclusive na aqui, minha revisão. Tá na lista aqui em cima, né? De como aplicar isso no marketing. Eu fiz um treinamento na Empíricos, né? E, enfim, o processo de máquina de venda deles é sensacional, né? E eles têm várias ferramentas, vários processos que eu trouxe para dentro das instalações de máquinas de venda, máquinas de inside sales, né? E quando a gente fala de inside, normalmente o que a gente vê de solução no mercado acaba só trabalhando do comercial para frente. Sim. Não a máquina de vendas de fato. Como é que eu gero o processo e o que a gente tanto bate? Como é que eu transformo esse marketing como protagonista? E tem uma ferramenta que eu trago lá, da própria Empíricos,
que a gente coloca em 3 grandes posições: marketing, o comercial, a área comercial como um todo, e a área de CS, para fazer um canvas, fazer um grande quadro, onde a gente nesse quadro tem o que é esse ICP, né? Quem foi os nossos melhores clientes e o que a gente identifica neles aqui. Então a gente fica muito claro quem é o melhor cliente nesse mesmo quadro. Ao lado desse quadro, como é que são os nossos produtos, e aí vem grandes sacadas para os 3, né? Tanto para a área de marketing, comercial e vendas. Porque a gente fala aqui, acabei de falar, né, ali, né? Eu vou ser capaz de usar. Nessa etapa desse canvas, a gente acaba trabalhando não só o produto, mas como é que eu posso gerar bônus, por exemplo, de alavancagem de resultado, segurança em resultado. São objeções que eu posso ter soluções dentro do produto que combatem essa objeção. Sim. Né? Então, por exemplo, se o cara acha que ele precisa se preparar para aquilo, não, fica tranquilo. Eu tenho um processo que antes de você começar, você vai começar por essa etapa. Então, meu próprio produto, eu consigo combater essa objeção. Então, na carta de vendas, no processo comercial, eu consigo trazer isso, porque está claro como é que o produto funciona. E por último, aí sim, um banco de objeções. De objeções e contra-objeções, onde passa as 5 objeções universais, passa situações atuais, situações futuras onde ele quer chegar, e aí ajuda nas implicações também do SPIN. Sim. Então é um processo bem legal, onde eu conecto essas 3 áreas, comercial, marketing e vendas. Então a gente forma esse trio da área de receita. Comercial, marketing e CS. Marketing e CS, desculpa. E aí a gente une esses 3 caras e põe para executar essa ferramenta. Massa, então cara. Ela une basicamente o produto, o ICP de fato, e aí essas objeções. Então ele vira um grande quadro vivo, onde conduz tudo. Então o marketing ali sabe o que precisa ser feito, a área comercial sabe o que precisa ser feito, e a área de CS consegue entender e ajudar a gente a trazer informações do próprio produto para ajudar o time a combater objeções. Faz todo sentido. E, cara, olha só, deixa eu só voltar aqui um passinho atrás, que a gente falou da primeira. Da primeira. Da primeira. Yes. E... Mas a primeira é que levanta mais essas questões todas, né? Vem lá de trás. Vem do começo mesmo, a prospecção, de onde nasce a decisão e desse prospecto, né? Desse possível cliente vir a comprar da gente. Sim. Então ele passa por um canal de marketing, ele passa por uma frente de marketing, né? O anúncio e tal, ou na prospecção ativa, se fosse um outbound, mas ele vem basicamente da prospecção. Sim. Aí eu queria pontuar de novo, né? Eu abri aquele looping, não fechei antes de ir pro segundo ponto, que é, cara, de novo, eu queria reforçar isso. Existe existe a objeção que a gente escuta do cliente e existe a objeção que a gente não escuta. E essa objeção que a gente não escuta é a objeção que muitas vezes acontece no marketing, até mesmo no processo comercial, mas geralmente está no marketing, que pode ser, além das universais, né, que achei fantástico todo esse contexto que você trouxe, o jeito que você explicou, mas existem outras coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Quando o cliente está olhando, a gente falou da questão do unbelievable, se dá para acreditar, né? Inacreditável ou não, mas a questão do, será que eu quero comprar esse produto? Será que esse produto não é muito caro? Antes mesmo do cliente saber do valor, não, isso aí não é, para mim é muito caro. Sim. E são objeções que às vezes a gente acaba não parando para olhar e pensar que, putz, a minha conversão da minha página, por exemplo, ela tá baixa porque eu não mapeei essas objeções. A minha conversão de lead para MQL tá menor porque eu não mapeei algumas objeções que podem ter. Então, essa reflexão sobre se colocar no lugar do cliente, entender o que ele pode pensar quando ele está tendo acesso à sua comunicação de marketing, a um vídeo, a uma página, a um texto, é muito importante. É um exercício muito importante, né? Então, se questionar, uma pergunta, né? Se você estivesse no lugar do seu cliente, o que faria você não avançar a partir desse conteúdo? Perfeito. E isso pode trazer muitos insights para melhorar a própria página, para melhorar o próprio conteúdo, para colocar gatilhos, para botar um botão aqui, um botão ali, para colocar um depoimento. João, o que você está falando é sensacional, porque normalmente nesse setup, né, essa parte mais de consultoria, na hora de instalar a máquina de Inside, o que eu vejo é que ninguém do time às vezes olha a jornada toda. Não tem um cara do comercial que do tipo assim, como é que o lead entra? Que informação eu estou recebendo? Que e-mail é esse que eu ganho? Ninguém faz isso.
não olha se o e-mail está chegando para ele, não sabe que e-mail que está chegando para ele, né? A cópia é legal, qual é a abertura disso? Ele não segue a jornada. Sim. Né? Para saber até se ele caiu na pipeline de um pré-venda e está recebendo uma ligação. Ele segue da pré-venda em diante. Geralmente nessa construção de máquina de insight, né? Como tu falou, as pessoas às vezes ficam muito focadas no comercial em diante, mas não é só o comercial. E aí o que acontece? A gente falou de alinhamento de comunicação no último podcast. Muitas vezes o marketing está comunicando alguma coisa, o comercial está comunicando outra. E time de CS está sofrendo para segurar o cliente lá. E também, às vezes, comunicando até outras promessas diferentes da que o comercial fez. Uhum. E aí tem uns com vários bois linhas, né? Vários bois na linha que acabam dificultando, gerando churn ou não convertendo em venda. Cara, isso que tu falou é sensacional. As pessoas, elas... Quando vão para o processo de implementação, elas começam só de uma etapa, ou às vezes o marketing olha só, às vezes quem tem tendência a marketing, olha só a parte do marketing, vamos preparar aqui meu funil de e-mails pra caramba, etc. Mas não vai lá pincelar no comercial, ou não conecta com o comercial, né? Aí, contrata uma consultoria para me ajudar em marketing, contrata uma consultoria para me ajudar no comercial, aí uma consultoria fala uma coisa e legal, bom pra caramba. Aí chega no comercial, fala uma coisa diferente, porque é uma outra visão, etc. E por isso, de novo, né, é tão importante a conexão dos times de marketing comercial. Porque a linguagem precisa ser a mesma. Porque se não for a mesma linguagem, só de ter diferentes formas de falar, já nasce o quê? As objeções. As objeções. Uhum. Beleza, vamos lá. Ainda aí tem as 3 outras que ele levanta, né? Ele diria os 4 grandes pilares das objeções. Então a gente falou agora só de prospecção. As 3 outras são até mais simples de lidar. A segunda é pistas falsas, né? Uhum. Então a gente fala muito no processo de venda e que quem pergunta tem o controle, né? Sim, sempre. E é muito legal isso, porque eu vejo, principalmente iniciantes, né? Sendo levados pelo cliente, né? Ou possível prospecto, tipo, tá, mas como é que funciona a tua informação? Aí ele começa a explicar. Ah, mas qual é o preço? Aí ele começa a explicar. E aí ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle de poder demonstrar valor sobre a solução. No livro Segredos do Lobo, o Jordan, ele fala do método dele, né? E o método dele se chama linha reta. O que significa esse método de linha reta? Imagina que a gente tem uma linha reta. Okay. E essa linha reta está me levando até o próximo passo daquela conversa. E o que eu tenho que fazer dentro do meu papel de vendedor? É manter o máximo possível a comunicação nessa linha reta. Perfeito. Quais são os obstáculos? O cliente ou eu mesmo, às vezes tentando gerar rapport, saio do contexto da conversa, vou para algo muito longe da linha reta, que geram objeções, que vem esses despiches que o Jeb Blount fala. Então, nesse método de linha reta, ele traduz que, cara, tudo que você for falar na conversa tem que ser focado em deixar o cara mais próximo da tua solução e mais próximo do próximo passo. Então, se você quer gerar conexão com o cara, não sai perguntando do tempo, do time de futebol, não sei o que. Isso aí, tu vai colocar a conversa em outra coisa. Se tu tá fazendo uma pergunta de problema pro cara e tu deixa esse cliente fugir e ficar contando toda a história da empresa dele, inventando um monte de outras coisas e fugindo da tua pergunta, você sai de perto da linha reta e você perde o controle da conversa. E nessas perguntas, João, o que acontece, eu gosto muito de fazer cliente oculto, né? Massa. Eu entro em vários funis, recebo várias abordagens de SDR, closer e tal. Inclusive, tu podia contar uma experiência que você teve de fazer cliente oculto em lojas de carro, aí com carro. Ah, sim. Carros de luxo. Carros de luxo, pode até falar o nome da marca, acho que não é problema nenhum. A não ser que eles querem nos patrocinar. Mas, enfim, e contar a objeção que tu levantou pra moça e aquela é fantástica. Já conta essa história. Já conta essa história. Mas, assim, na pista falsa, aparece muito nesses... para entender, inclusive, como é que está acontecendo a cadência de e-mails, as conversas, eu acabo visitando vários perfis de funis, de inside. E eu acabo normalmente caindo em call, né? Com closer e tal. E eu testo essa questão das pistas falsas, né? Eu conduzo, às vezes, esse closer para uma solução que eu já teria.
E normalmente ele se perde. Sim. Porque ele acaba querendo entender o que essa solução, na verdade, está me trazendo, né? Eu já digo, mas eu já tenho essa solução aqui, eu estou querendo só ver o que vocês estão me oferecendo. E aí ele começa a perguntar, tipo, mas o que tu está satisfeito e tal. Ele vai entrando, né, nas perguntas para entender o que eu estou gostando dessa solução. Até aí, ok. Só que chega alguns closes que eles se perdem, né? E aí eles não conseguem voltar para demonstrar valor sobre a própria ferramenta. Uhum. E aí, normalmente, quando eles fazem essa pergunta, eu conduzo para algum caminho que eles não conseguem solucionar e eles não conseguem voltar. E aí perderam o cliente. Uhum. Então, esse lance de querer ir um pouquinho além nesse despiste e sair dessa linha reta, que é muito boa a sacada, faz com que às vezes tu perca a demonstração de valor que o spin fala, né? Então, cara, isso não tem livro, né? Isso é treinamento para tipo, o cara tá me conduzindo para um lugar aqui, não legal que funciona. E aí eu vou trazer aqui a objeção que eu levantei lá nesse cliente oculto, né? Eu tava fazendo um cliente oculto para Mitsubishi, e na região de Santa Catarina, e enfim, chegava nas concessionárias e vendo o que tinha, né, de concessionárias grandes, Volvo, Land Rover, enfim, grandes marcas ali. A gente estava entendendo aonde enquadrar alguns modelos para bater frente a frente com o mercado. E aí eu estava fazendo um test drive na Land Rover e todos os vendedores normalmente não conseguiam bater objeções e tal. Toyotas, enfim, uns carros só carro grande. E aí na Land Rover a menina chegou e virou assim: Dani, o carro que tu tem, ele é excelente, mas a Land Rover é o teu próximo passo. Eu saí dali quase querendo comprar a Land Rover, porque ela conseguiu mostrar todos os benefícios de para onde eu estaria caminhando, além do carro que eu estava utilizando ali para mostrar, para fazer o teste. Então essa percepção de que eu estaria indo para um próximo patamar, de um próximo desejo, um próximo nível, que provavelmente estava dentro do contexto da marca, né? Fez com que aquela objeção fosse sanada de uma forma... Levantado um desejo, na hora de quebrar a objeção, levantado um desejo. E sabe o que foi legal aí, né? Primeiro, não foi nessa entonação, né? Não. Porque essa entonação, ela perde quase que 100%, da magia. Não, ali tem emoção envolvida, tem um monte de coisa. Mas foi algo muito no sentido de... o teu carro é maravilhoso. Esse produto que tu tem talvez seja um dos melhores do mercado. Mas o teu próximo nível é isso aqui, cara. Foi muito bom enquanto durou, enquanto teve esse relacionamento aí com a Mitsubishi. Mas, cara, quando tu vem pra cá, pro meu produto, que é o teu próximo nível, o teu próximo passo pra tua vida, pra tua carreira, tu vai jogar um outro nível de jogo. Tu vai jogar... vai sentar em outra mesa. E é engraçado, porque ele bate um pouco nessas objeções universais, né? Eu vou ser capaz de usar, isso é pra mim, né? A Leila pega a questão do merecimento, pega várias outras coisas que esse bom vendedor ele acaba trabalhando pra não deixar essa objeção cortar a negociação, né? E, cara, e voltando pra questão das perguntas, né, que a gente tá falando de despiste e de sair da linha reta, e primeiro eu acho uma coisa muito bacana, muito legal, assim, porque a gente começa... a gente tava montando o roteiro aqui do podcast e aí vem algumas coisas pra falar. Daí a gente começa, antes de gravar, a gente começa a conversar, daí já vem um monte de memórias, assim. E aí agora no podcast começa a surgir um monte de coisas que a gente nem mapeou que ia falar, que são muito interessantes. E, cara, isso pra mim eu acho sensacional. Por exemplo, o livro do Jordan me veio... eu já citei de novo porque é um dos livros que me construiu base, etc. Mas... um exemplo do método linha reta que é sensacional, assim, que casou ali, eu acho perfeito. Só que outra coisa que eu queria falar, a gente tava falando das perguntas, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla e falo muito isso é que toda pergunta ela tem que ser intencional. Então, quando você... Aliás, eu gosto muito disso que tu fala. Porque ele não traz o inevitável, né? Eu não sei o que vai vir do cliente, né? Sempre bate muito nisso, né? Quando eu faço a pergunta, eu já sei o que o cara vai falar. Exatamente. Regras e critérios. Sempre um passo à frente do cliente. Esse tem que ser o nosso papel como vendedor. Enquanto o cliente está indo, a gente já está voltando, entre aspas, né? Não no sentido que ele é nosso inimigo, mas eu tenho que estar muito mais preparado para vender do que meu cliente para comprar. Perfeito. Entendeu? E aí, quando a pergunta é intencional...
eu sei o que eu quero extrair daquela pergunta, eu conduzo o cara. Eu tenho uma pergunta que eu faço o que tem que acontecer, F? O que tem que acontecer, o que tem que ser verdade para daqui 3 anos você estar plenamente satisfeito com a tua empresa? É uma pergunta ampla, não é? Mas eu tenho 3 direcionamentos para ela. O meu time sabe. Eu preciso saber quanto que esse cara quer faturar, como que a equipe dele tem que se comportar. E na verdade, esses são dois direcionamentos. E o primeiro direcionamento é o direcionamento aberto para ouvir desejos dele. Então a gente começa ouvindo os desejos e aí depois eu guio ele fechando. Cara, tá, mas legal, entendi. Então você quer ter essa empresa assim, você quer ter isso aqui, você quer expandir, mas quanto você quer faturar daqui a 3 anos? A mesma pergunta eu direciono. E como é que a tua equipe tem que se comportar daqui a 3 anos? Então eu direciono o cara porque eu sei o que eu quero ouvir dele. Eu tenho um objetivo em cada pergunta, Dani. E cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque abre margem para um outro ponto, uma história que eu gosto de falar muito, que tudo que não é necessário numa conversa, tudo que não é extremamente necessário, ele não deve ser conversado, ele não deve ser colocado na lista de argumentos, ele não deve estar no teu discurso de vendas. Vou contar uma história. Tava dando um evento, conversando com um cliente, e esse cliente ele tem uma escola de Krav Maga, Dani. Olha que massa. E aí ele tava me contando uma história, dentro de um pitch que o Marcelo tava fazendo. Ele tava elogiando o pitch do Marcelo, etc. E a gente trocando uma ideia. Ele tem essa escola de Krav Maga. O pessoal que trabalha comigo, eles não dão muita risada, porque eu sempre conto essa história. É a minha história predileta. Enfim, voltando para a história. Escola de Krav Maga. E aí ele falou assim, João, cara, eu era faixa marrom antes da preta, né? Eu era faixa marrom no Krav Maga. E, cara, quando o meu mestre me evoluiu para a próxima faixa, né? Preparando ele para preta. Isso. Quando meu mestre me preparou para a faixa preta, ele não me ensinou nenhum movimento novo. O meu mestre, ele retirou movimentos em excesso que eu fazia. Quando ele me falou isso, me caiu uma ficha tão grande e algo que conectou com tanta coisa que eu acredito que foi muito forte. Que é o seguinte, cara, na venda, tudo que não for extremamente necessário é desnecessário. Tudo que eu for falar para o meu cliente tem que ser extremamente intencional. Se ele não me ajudar a vender, ele vai atrapalhar. Então, muitas vezes, as objeções surgem quando o vendedor ele quer falar mais do que ele tem que falar. E aí aquilo gera confusão, gera dúvida, gera objeção no cliente. Essa história do Krav Maga, do que esse cara contou pra mim, ela é muito forte por conta disso. Cara, entende que os melhores, os faixas pretas, eles só fazem o que é necessário. Tipo o Roger Federer jogando tênis, ele não soa, não sua, não sei como é que se conjuga. Sua. Ele não sua, não sei se tu gosta de tênis, mas pra gente que gosta de tênis parece que ele tá jogando de terno. É verdade. É o simples. E eu bato na tecla sempre, o simples é o que vai vender. E por que só o faixa preta consegue fazer simples? O simples. Porque é o cara que passou por todas as etapas. É legal isso que você tá falando, porque o Blanche também fala do silêncio, né? O silêncio na venda. Ele não precisa ficar inventando pergunta. Às vezes é realmente fazer a pergunta e deixar o cliente pensar, né? Reforçar a pergunta para fazer ele analisar aquilo ali, porque talvez ele não tenha nenhum momento parado para refletir e talvez seja aquele o momento. E aí o vendedor não sabe, né? O consultor não sabe ficar quieto ali e esperar isso acontecer, ansioso. Tem que trabalhar, isso a gente trabalha em treinamento. Ou grandes scripts de venda, né? Com muitas perguntas e tal, e que enche o saco do possível cliente. Cara, por isso que eu vou voltar sempre pra tecla. Todas as perguntas têm que ser intencionais. E aí, primeiro, o que acontece? Geralmente, não se tem script de vendas. Então pergunta qualquer coisa, não tem um padrão. Ponto, já começa por aí. E aí, quando a gente tá falando, não é só o script de venda, né? É a própria qualificação, às vezes, do SDR também, que às vezes é ruim. Mas o SDR é um script de vendas que ele tem ali, né? Sim. Mas é um script de vendas, mas não necessariamente a venda-fechamento, né? A venda-agendamento. Sim. São 2 scripts distintos. Conversas de venda. Isso. Mas ali, às vezes, também não tem essa atenção. E aí, beleza, quando tem esse script, quando tem um roteiro para ser seguido, às vezes esse roteiro se torna inchado, ou o cara tá fazendo a pergunta por fazer porque tá ali. Como tem isso? Cara,
Quando isso acontece, o meu vendedor perde a autoridade porque ele não sabe o porquê ele tá falando aquilo. Ele tá falando por falar. Cara, quem fala por falar não é autoridade. Sim. Quem fala por falar não é autoridade no assunto. E as pessoas compram de quem? De autoridade. A conexão vem com quem? Com a autoridade. Por isso que é tão mais fácil pro dono da empresa muitas vezes vender do que pro funcionário. Porque o dono da empresa tem autoridade, principalmente em treinamento, né? Se o Marcelo Germano pega o telefone para vender para todos os clientes, com a autoridade que ele já tem, é muito mais fácil. Se o Érico Rocha pega para vender para os clientes, é muito mais fácil do que um vendedor que ele colocar lá. Mas o vendedor tem que fazer todo o processo de construção de autoridade. Sim. Porque que... Senão, né, qualquer isso. processo da área da saúde precisa... Imagina, botar um médico na área de vendas. Não, e aí eu vou te falar, Não faz por que eu consegui ter tantas conversões altas dentro do processo do BAG? Sim. Porque eu fui me tornando autoridade. Muita autoridade naquilo que eu falava. Então, e é legal falar isso, porque quando a gente fala em autoridade, parece um negócio monstruoso, né? E na verdade não, ela é precisa, né? Em cima daquelas dores que aquele processo, enfim, que aquela solução vai atender, né? E aí quando a gente fala em demonstrar autoridade, o marketing servindo o comercial, parece que o comercial ele vai ser um deus. Não, ele vai ser um deus realmente, de fato, naquelas dores, né? E aí o cara vem com vontade. O cara me falou aqui, ele não vai dormir mais, né? Me tirou o sono agora porque... Não tem como desver, né? E aí isso vai eliminando as objeções, Exatamente. cara. Porque toda vez que toca no cliente, que aperta na dor, uma objeção tá caindo fora. Sim. Que ele poderia ter uma possível objeção, né? Beleza, legal. E aí, com relação a isso aí, os dois últimos passos aqui que o Blanche traz é micro compromisso, né? E, na verdade, poucas pessoas, quando a gente vê essa máquina de insight sales acontecendo, desde a área comercial... desde a área de marketing comercial e CS, e eu já falei aqui, né, que poucos sentam lá e como é que acontece quando o lead entra? Por onde ele entra? O que acontece até o fechamento? As objeções nascem muitas vezes do não entendimento que cada etapa dessa tem um pequeno compromisso acontecendo, né? Então o fato de ele ter buscado algum tipo de solução, sei lá, no Google, cai num anúncio e ele clica nesse anúncio e vai para uma página, cara, ele já está num compromisso ali. Dessa página, o que eu tenho que fazer nessa página aqui para dar o próximo compromisso, né? E aí eu vejo só nessa etapa promessas ruins, dores extremamente amplas. A gente conversou de um possível cliente aqui, a gente visitou a página ali, cara, parecia uma bula de remédio, atende tudo e a todos. Como que um lead, um prospecto vai entrar, vai para a próxima etapa de compromisso, né? Falta de CTA, né, que a gente chama, né, o call to action, né, a chamada para ação. Como falta chamada para ação de tipo desejável para ele para o próximo passo. E eu só falei de marketing até agora. Aí na hora das vendas ali, né, na primeira etapa ali que a gente tá falando de inside, na hora de um SDR, na hora de um pré-vendas, né, fazer a etapa dele de qualificação, engajamento, né, e trazer esse cara com encantamento para um vendedor, que ele precisa fazer esse agendamento. Cara, como falta entender essas etapas. Aí eu vejo script de pré-vendas com 20 e tantas perguntas, 25 e tantas perguntas. Será que é isso tudo? É para uma qualificação e engajamento. Não é para vender ali. É para fazer de fato o cara desejar em estar conversando com o especialista, que é a próxima etapa. E aí vem a última etapa, que seria essas micro etapas de micro compromisso, até ele desejar de repente, sei lá, ir para uma experiência ou de fato comprar, né? Olha a quantidade de pequenos compromissos. E normalmente, quando a gente fala de compromisso, eu acho que compromisso é o fechamento do contrato, né? E o que vem antes, né? Então essa análise, a gente fala tanto de jornada, né? Mas cara, essa trilha, né? Esse passo a passo, desde a ponta lá da aquisição até o fechamento, tem um monte de pequenas tomadas de decisões aí, né? E cada uma pode nascer uma objeção e fazer o cara não caminhar. Ô Dani, aí tem um ponto, né? Que você falou do script, né? Muitas perguntas. Eu volto para o que eu falei antes. Cara, se todas as perguntas forem intencionais e tiverem um porquê de estar ali e precisarem estar ali, não for o movimento extra do Krav Maga, né? Tá tudo bem. O processo é que nem copy, cara. Não existe copy grande ou copy pequeno, né? ou copy curto. Existe copy ruim. Copy que não engaja. Chata, né? Copy chata. Processo de pré-vendas é a Sim, mesma coisa. Perfeito. Só que
o cara que põe 25 perguntas no processo de pré-vendas... Normalmente tem um monte de pergunta que não é intencional. Não pergunta é intencional. Vazia, que não traz valor. Senso comum. Perguntas que vêm de senso comum. Porque tá fazendo assim, tem que fazer assim. É gente ou empresas que não estudam o seu próprio processo comercial, que não entendem o que estão fazendo. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Um posicionamento que eu como vendedor tenho que ter, ou como processo comercial preciso ter, é o meu processo ele precisa estar à frente do cliente. Porque se o meu processo estiver... Reativo, né? Reativo, ou no mesmo nível que o cliente, ou um nível atrás, quem comanda a conversa é o cliente, não sou eu. Aí já era. E aí ele que vai decidir tudo o que vai fazer, não é você que vai decidir. E cara, a venda tem que ser decidida pelo vendedor. Se o vendedor não sair de casa, não abrir uma ligação decidido que ele vai vender, não vai vender. E como é que ele está decidido que vai vender? Quando ele tem todas as ferramentas necessárias que ele vai conduzir o cliente para o fechamento de venda. O que é um script de venda? O que é um roteiro de vendas? O que são todas essas argumentações? São passos, ou passo a passos, ou passos a passos. Caramba, que sopa de letrinha. São etapas que eu conduzo o cliente para o meu objetivo final, que sempre vai ser a venda. Sempre vai ser a venda. Então, cara, eu preciso estar no controle da situação. Porque senão o cliente vai dar voltas e voltas e voltas. De novo, né? Não importa quantas perguntas eu tenho no meu processo de pré-vendas, desde que todas sejam necessárias para o meu produto. Perfeito. Mas o que acontece, cara, o que eu sei é que se você já tem processo de pré-vendas, possivelmente tem um monte de pergunta que não é necessária aí, e tem um monte de pergunta que é necessária que não tá aí. E que talvez aí tá acontecendo a grande baixa de performance, talvez na área ali, né? A gente vai falar, inclusive, isso aqui em podcast, em metas e tal, né? A gente tem o lance da engenharia reversa. São indicativos, né? Sim. Desses micro compromissos de baixa performance na passagem de bastão de uma área para outra, né? Na quantidade de geração de lead, para a quantidade de geração de lead qualificado para a área comercial, da área comercial ali de pré-vendas, de agendamento para, né, de fechamento. Então, esses micro compromissos a gente já consegue entender que tem baixa performance aí de conversão de uma área para outra, de etapa para outra, muito provavelmente por conta dessa falta de entendimento desses micro compromissos que precisa fazer com que o cara continue na mesma jornada. Coisas que acontecem. Tem uma promessa que acontece lá no marketing e tal, às vezes quer botar tudo numa única página, dor e desejo numa única página, é um criativo só para falar de tudo, e aí põe tudo numa mesma conta. A gente inclusive já falou disso aqui, tu comentou de uma campanha, né, que o preço vai baixar, né? O preço vai aumentar. Vai aumentar. E aí, imagina se eu tenho isso tudo enrolado no mesmo, né, numa mesma comunicação, no mesmo funil, ou se é a minha única comunicação, meu único funil. Eu não consigo entender em que etapa o meu processo tá falhando com pequenos compromissos até chegar à venda, né? E eu fico refém de uma única entrada, né, de um único ponto de aquisição. Cara, esse conteúdo de objeções é muito legal, é muito massa, e eu acabei de anotar aqui que eu vou criar um treinamento pro meu time. Muito legal. Não sobre objeções, mas sobre... A gente tem lá as objeções que a gente... As objeções, não as tradicionais, né? Como é que é o nome ali que você tá falando? Aqui, deixa eu ler aqui. As objeções universais. Não as universais, okay. Mas a gente tem as objeções específicas. João, normalmente as objeções universais elas estão muito mais ligadas à área de marketing. Mas existem... Tá? Normalmente, não quer dizer que a parte comercial ela também não tenha que viver isso. E lembrar o lead, né? Lembrar o prospecto na trajetória. Mas normalmente em processo de copy, esse aqui é o feijão com arroz que tem que ter lá. Mas aí, eu até anotei aqui, dando pra gente falar, vamos pra quarta etapa aqui agora, né? Que é a última etapa. Ali. Mas e daí a gente chega nessa conclusão do que normalmente as pessoas estão vendo. Eu até anotei aqui pra gente falar depois, mas vamos pra quarta etapa, só vou concluir aqui, né? Então, a gente tem as objeções bem específicas lá pro nosso processo, né? Pro EAG. E a gente... O processo de estudar sobre essas objeções o funcionário, o vendedor ou o pré-vendedor traz a objeção e a gente, como time, conversa para quebrar essa objeção. Só que isso é um processo natural que acontece no dia a dia. Mas o insight que me veio aqui, cara, eu vou criar um treinamento mensal sobre coletando todas essas objeções e, vamos sentar e estudar essas objeções, entender como a gente melhora. E já até anotei aqui para fazer isso aqui pro meu plano de 2023. Mas enfim, vai lá pro quarta etapa aí. E a quarta etapa, na verdade, é objeções que acontecem na etapa de compra.
Sim, que aí foram as que eu notei aqui. Isso, e aí foi as que você trouxe aqui, e que é aquilo que o Hackham fala, né? Que, cara, não tem presente nenhum aí, né? Não tem. Se chegou nessa quarta etapa, ainda tem objeção. E aí tu traz aqui, né? Até, enfim, diga aí algumas objeções que normalmente aparecem. Geralmente, né? As objeções, eu não vou falar o termo universal, mas mais comum, que não é só para um nicho, geralmente é para todos. Tempo, dinheiro, é pro meu negócio, me dá um desconto, meu fluxo de caixa tá apertado, preciso falar com meu sócio. Cara... por exemplo, tem outras aqui que normalmente aparecem, né? Mas tal solução faz a mesma coisa. Né? Mas o meu sistema já faz isso. Já faz isso. Teve uma objeção muito legal, de prospecção, agora que eu tô lembrando. Teve uma empresa de CRM SaaS que trabalhava só com gestão de processos de importação. Importação grande, assim. Então, eles faziam toda a questão de logística e tal. E a gente conseguiu mapear uma das objeções que normalmente era bem difícil de combater, que era... Porque era uma empresa que tinha um grande potencial, mas já existia uma empresa já instalada, né? Normalmente já tinha um concorrente já funcionando, mas a operação deles, por ser SaaS, por ser, né, tem todos os benefícios, enfim, por ser recorrente, custos menores e tal, mas tem a objeção de custo de treinamento, tem a objeção de custo, né, de migração de plataforma e tal. E aí essa pré-vendedora, na época, identificou que normalmente batia essa objeção. E aí, escutando as calls, ela tinha que ter muito estômago, porque as calls era, cara, não quero isso, não. Era uma sequência de não, assim. Mas ela tinha uma resiliência tão grande que a primeira vez que a gente testou a objeção era ela apresentar, falar de um cliente, né? Os clientes que eram clientes grandes, que faziam muita frente, inclusive do tipo, se esse cliente está aí, por que eu estou aqui ainda, sabe? Então, imagina, sei lá, uma grande empresa já era cliente desse SaaS, por que a minha empresa não é? E então ela no processo de SDR ela mapeava isso e normalmente ela né, o lead, né, o prospecto bem cético na ligação, até que ela realmente chega na derradeira, porque sabe que o cara não tá dando abertura. Ele fala assim, tá tudo bem, eu vim aqui para apresentar uma solução que potencialmente ia ajudar muito no teu processo, a redução de custos, redução isso, e tá tudo certo, você tem o meu telefone, mas se você quiser o resultado da empresa tal e que teve esse resultado, você pode conversar comigo. Não foi uma nem duas, foi mais de 10 vezes a gente viu a conversão do cara, mentira que essa empresa tá aí. Eu quero escutar agora. Então, assim, não dá para trazer esse momento antes de tudo, né? Sim. Então, tinha um momento onde ela encaixava essa objeção e fazia demonstração de autoridade. E era muito legal escutar a gravação. E, enfim, parte do treinamento, parte da resiliência do próprio pré-vendedor. Sim. E era muito legal, assim, vendo. Era uma líder de pré-vendas que depois começou a trazer isso pros... Cara, e de novo, né? Pega muito no ponto de você não seguir as etapas de uma conversa de vendas te gera objeção, como a demonstração de autoridade, né? Ela demonstrou autoridade, matou um monte de objeção, conseguiu levar o cliente para o objetivo, que é para o próximo passo, para o próximo nível, ou ouvir, agendamento, enfim, o que for aí dentro, né? Então é sensacional. E diversas objeções que surgem dentro do processo comercial, Dani, e a gente teve até algumas perguntas na caixinha, e vou até ler algumas aqui, como... tá caro. A objeção tá caro eu costumo dizer, né, muito na linha do Neil, é que o teu processo de vendas não gerou o valor necessário. Mas, beleza, chegou até lá, você quer contornar? Como é que a gente contorna uma objeção tá caro? Exemplo, se você fez um processo meio que alinhado, caramba, você acha realmente que tá caro? Faz sentido pra mim que tá caro. Faz sentido, não que tá caro, faz sentido que realmente é um valor pra ser investido e tudo mais. Mas me diz uma coisa, Dani, quanto que custa pra ti continuar sem a solução XYZ na tua empresa? Porque lá atrás você tinha me falado que não ter essa solução fazia com que você perdesse tempo, fazia com que você deixasse dinheiro na mesa, fazia com que você, tivesse retrabalho, e esse retrabalho te gerava prejuízo. Realmente que esse investimento que você tem que fazer
é maior do que tudo isso que você já me falou. Então, eu tenho um processo de mapear lá atrás as dores, entender quais são os problemas que esse cara tem. Não tem pergunta de graça, né? Uhum. Eu lembro de tu comentar muito dessa congruência, né? Sim, é o gatilho mental, velho. Se eu tô à frente desse prospecto com perguntas que eu sei o que eu quero, né, de forma intencional que ele fale, se ele levantar uma objeção nessa no final, eu tenho como combater essa objeção. Não, peraí, não foi tu que me falou isso. Cara, isso é o que mais acontece, tá? O problema é que, como as perguntas não foram feitas de forma, né, intencional e correta, e mesmo assim a objeção apareceu, fica na argumentação. Ele não tem o que fazer. Sim, porque a conversa de vendas é uma... são, na verdade, uma série de armadilhas que a gente cria para o cliente cair. Armadilha no bom sentido. Não sei nem se tem bom sentido. Eu diria que é um pouco do que o Blunt fala. Vamos falar de micro compromisso, né? Como é que eu faço ele se comprometer em pequenas etapas para que ele chegue lá e a gente demonstre valor. E se ele for se contradizer, eu tenho argumento para lidar com ele. Não, peraí. Você falou isso, então alguma coisa aqui não está fazendo sentido. E a gente cria isso ao longo do discurso de vendas, né? E essa objeção do tá caro, ela pode ser combatida desse jeito. Uma objeção que me colocaram aqui, tô pedindo desconto, o meu cliente fica pedindo desconto, ele fala que tá caro e queria um desconto. Aí a gente falou até no outro podcast, algumas maneiras de quebrar o tá pedindo desconto, essa objeção. Cara, essa foi inclusive o José e o Marcelo que construíram lá dentro do EAG, que é o seguinte: beleza, eu entendo que você quer desconto, mas deixa eu te perguntar, você quer desconto no teu resultado também? Porque, cara, eu não vou te dar desconto no resultado, não tem como eu te dar desconto no nosso serviço. Essa é uma maneira bem forte. Outra maneira das pessoas que pedem desconto de ser quebrado é... No mercado, tem muita gente dando 10, 20, 50, 70% de desconto. Se você quer desconto, tem um monte de treinamento para você fazer. Mas se você quiser resultado, cara, a gente tem aqui o EAG, no caso, né? Que vai te entregar muito resultado. Essa é uma maneira que, cara, vocês são treinados, hein? Então, essas duas objeções a gente consegue contornar dessas maneiras. Né? Mas é legal isso, né? Mesmo tendo um jeito de contornar a objeção, tem tudo muito do que a gente já falou nos outros podcasts, né? Tem os valores incluídos, tem a clareza de condução do time, tem um monte de coisa aí para essa objeção valer, né? Outra objeção que surge muito no nosso processo, Dani, é aquela do mas eu não tenho tempo, no momento talvez eu estou sem dinheiro, etc. Uma forma que a gente quebra isso cara, é justamente porque você está sem tempo e dinheiro que você precisa da nossa solução. Que é o lance que eu falei aqui, né? Você é capaz de usar, e vem esse tipo de objeção, né? Não é o momento agora. Eu acho que eu não vou ter tempo para fazer isso. Não, é justamente porque você está sem... vai ficar dessa forma, né? Ele não para pensar nisso. E esse é o momento deve estar muito gostosinho de ficar assim, né? E esse é o momento que o vendedor é mais incisivo, né? Que ele ou vai ou racha, ou o comprador, puta que pariu. Desculpa, gente. Ou o comprador, caramba, é isso que eu preciso, ou ele pode até dar uma recuada. Mas aí, de novo, valores também. Sim. Porque se não tiver isso muito claro, que um vendedor pode chegar, né? Um consultor de vendas pode chegar ali, né? Chegar chegando e mostrar, cara, eu tenho um produto aqui que está solucionando. O que tu tá aí ainda titubeando, né? O que tu tá aí com medo de caminhar? Tô te dando minha mão aqui, cara. Né? O que tá faltando aí para dar esse passo? Exatamente. Então essas são algumas objeções que surgem muito no nosso dia a dia, que aparecem, né? A questão do sócio também. Eu vejo muito no dia a dia. Agora eu tô com um cliente instalando uma máquina. O que acontece é que essa solução, ela de forma organizada, ela abraça um monte de outras soluções que são picadas, não tem suporte e tal. Esse prospecto ele está muito acostumado em essas soluções tipo bala de prata. Ele acha que vai instalar alguma coisa, né, na loja dele de e-commerce e vai resolver as vendas dele. E a real é que não funciona. E ele fica gastando com aquilo. Sim. Né? Então essa insatisfação, para bater nessa dor, a gente tem que estar bem consciente aí para... Cara, até quando vai continuar com isso aí? Sim. Então, de novo, o entendimento do mercado, ser incisivo, com certeza, né? Tipo, como autoridade e tal, não tá em nenhum momento ferindo a pessoa, mostrando que ele tá
Ele pode quebrar, pode perder, pode acontecer alguma coisa. E o vendedor só consegue fazer isso se ele confiar no produto, se ele tiver os valores bem definidos, que a gente falou no último episódio, ou em algum dos episódios aí que saíram. Então, se o vendedor não tiver isso, cara, não tem como ele ter essa confiança para quebrar uma objeção dessa que, às vezes, até no teu processo ela foi mapeada, mas o cliente ainda está receoso. E aí o vendedor precisa dessa confiança para isso acontecer. Legal. E acho que daí a gente até consegue encerrar, que é fazendo esse looping, encerrando com o começo mesmo, né? Que a gente começou falando no podcast, que é esse cara não consegue falar porque ele tem medo da rejeição, porque ele não sabe o que o líder dele vai falar, o que a empresa vai falar, ou que, né? O que será que se eu falar isso eu vou perder a venda, eu vou ser punido? Não. O fato dele ele agir com medo dessa rejeição faz com que ele nem tenha venda, né? Ele fica achando que sendo meio sabonete ali, escorregando e tal, é o que vai definir que o cara tome a decisão pela venda. Sim, exatamente. Cara, acho que dá pra gente gravar um podcast versão 2 sobre isso. Aliás, dá até pra falar de ferramentas, enfim, dá pra trazer uns negócios bem legais. Verdade. Dani, vamos lá. Pra gente fechar com os nossos ritos. Qual que é a sacada que você deixou pro pessoal? Cara, tem bastante coisa, né? Mas vamos lá. Eu diria que microcompromissos. Microcompromissos. Porque assim, dentro de objeções, é o que para mim une as 3 áreas, assim, né? O marketing, o comercial e o CS. Tem pequenas etapas nessa jornada e que os times hoje não enxergam para isso. Não entram nem no próprio funil né, da empresa para que estão trabalhando. Que e-mail que eu estou recebendo? Será que esse lead está indo para a próxima etapa? Né? Que chamada de botão é essa? Né? Ele está indo para o agendamento da forma correta? Né? Então, qual é a quantidade de microcompromisso até ele chegar à venda? E não simplesmente jogar esse lead achando que ele vai vender lá. Então, microcompromisso, para mim, acho que une essas quebras de objeções até a parte comercial. Massa. A minha sacada, que eu deixo para você que acompanha a gente até agora, é a seguinte: a objeção não é um presente. A objeção ela tem que ser tratada no teu processo comercial, não depois dele. A objeção não é um presente, já dizia o grande Neil Hackman, autor do livro Spin Selling. Por último, Dani, né? Queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês. Mais um podcast pra conta. Vamos lá, né? Toca o sino.